Oi, é, se você já me segue, eu já fiz alguns vídeos quando eu era menor sobre algumas coisas que eu via e que eu achava legal e já postei esses vídeos aqui no canal, só que há um tempo eu já tinha sentido a vontade de falar de Jesus, falar de Deus, falar sobre a Bíblia no meu canal. Só que por uma certa opressão e vergonha por algumas coisas eu não tinha gravado ainda, mas hoje, como em alguns outros dias já havia acontecido, eu vi um vídeo falando sobre isso, sobre a vontade de abrir um canal, de sentir isso, inclusive de um canal de um de um homem que fala muito sobre Deus e que as palavras dele já me tocaram muito, que é do Nicolas Aquila. Inclusive, se der pra botar aqui embaixo, em algum lugar, o nome do canal dele, eu vou botar pra dar esse crédito pra ele, né? Mas esse vídeo, como alguns outros que eu já tinha visto, me tocaram, sabe? Quando você sente, vê que Deus te incomoda, te faz sentir, não é como outra coisa, você sente de uma maneira diferente e eu já tinha sentido isso antes. E nesse vídeo ele fala sobre criar um canal e tal. Eu já tenho esse canal. Se você não me conhece, você tá vendo que tem esse canal, você pode ver que tem outros vídeos, como eu falei no início. Só que eu falei, não, eu não acho que eu vou criar outro, eu não quero criar outro canal só para falar da palavra, porque eu acho que agora esse eu vou usar só para isso. E alguns vídeos que já tinha de quando eu era menor, eu vou deixar para que eu possa lembrar disso. Vou deixar assim e continuar já nesse canal, sabe? Que já tem algumas pessoas, bem poucas, mas já tem, então eu preferi continuar nesse. Enfim, eu tô meio sem saber o que falar, mas é isso. O principal motivo disso é de ter sentido isso no meu coração, essa vontade já há muito tempo de falar de Deus. Minha vida como cristão, já tem um tempo que eu creio em Deus. Minha família é católica, eu tenho o cristianismo ali já de família. Já cheguei até a, a fazer fazer catecismo e tal, mas não terminei. Enfim, tô falando assim de um modo geral, né? Como que começou. Aí eu sempre tive essa fé, eu sempre acreditei, só que depois de um tempo eu tive contato com algumas igrejas aqui próximas a mim, mas já tem uns, acho que 3 anos, 2 anos, acho que já tem uns 3 anos que eu tô indo numa igreja aqui perto de mim e que eu me identifiquei mais, sabe? E eu já tinha vontade de me batizar, mas não tinha feito isso ainda porque achava que eu tinha que mudar algumas coisas e eu realmente tenho que mudar, mas que a gente tem que entender que a gente nunca vai ser perfeito para isso, porque nós não somos perfeitos, né? O único homem perfeito que pisou nessa terra foi Jesus. Mas eu realmente tomei ciência disso, de que eu não iria nunca me tornar perfeito e que eu precisava fazer isso. Eu sempre senti. E eu fui e me batizei nessa igreja depois de já um tempo, em dezembro do ano passado. Não me lembro agora que dia. Em dezembro, não. Em novembro. Novembro ou dezembro, gente. Juro que agora eu confundi o mês, mas enfim, o que importa, eu me batizei. E cara, que paz incrível, que coisa diferente. Quando eu saí da piscina, parecia que eu tava leve. Tipo, leve. Uma paz que eu nunca senti antes. Já senti essa sensação, mas não dessa forma. E já há um tempo eu tenho sentido vontade de falar de Deus. Já pensei em falar da Bíblia no meu canal, mas por vergonha de falar, que eu sou um pouco tímido, né? Bastante, na verdade.
Por vergonha não tinha começado ainda. Mas depois de mais um vídeo falando sobre isso, sobre a Bíblia, um canal sobre falar de Deus, eu decidi falar aqui. Então é isso, eu queria explicar o porquê que eu criei, o porquê que eu tô fazendo esse vídeo, tô mudando o tema do canal. Tô meio perdido ainda, mas é isso. E eu quero falar agora sobre Jesus, o quanto ele é incrível, o quanto ele pode mudar a nossa vida, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa que vocês tenham feito, que vocês façam, ele é o único que pode nos salvar. Ele é justo e fiel para nos perdoar, para redimir os nossos pecados. Ele pode tudo. A gente só precisa se entregar, ele só precisa do nosso coração. Porque ele é um Deus educado. E se a gente permitir que ele entre na nossa vida, ele vai entrar. Ele pode fazer tudo. É mais do que a gente imagina. Enfim, eu hoje tomei coragem de fazer esse vídeo. Eu tô, tentando aqui falar para vocês. Não tenho uma palavra exatamente para falar hoje, mas eu queria falar isso. E queria dizer também que se o Senhor toca vocês sobre algo, sobre fazer algo, sobre criar uma rede social para falar sobre ele, falar para ele, para outras pessoas, seja na vida mesmo, pessoal mesmo, sem precisar estar em uma rede social. Mas enfim, se o Senhor tem algo no coração de vocês, põe algo no coração de vocês de fazer, não deixem para depois, façam isso o mais rápido que vocês conseguirem. Por mais que eu tenha demorado, o meu conselho é não demorar. O mais rápido que vocês puderem, façam isso, porque é o que vai edificar a vida de outras pessoas, sabe? Que vai mudar a vida de outras pessoas. E é isso que eu acredito. Eu espero que vocês gostem. Tenham paciência, que eu ainda tô meio aprendendo algumas coisas, por mais que já tenha alguns vídeos. Não sou muito bom de editar e tal, mas eu queria falar e abrir esse canal pelo que o Senhor tem me colocado no meu coração esses dias. E hoje eu vi uma passagem falando, assim como os céus são maiores do que a terra, os meus pensamentos são maiores do que os seus. Eu tô com medo de ter errado alguma coisa agora, mas eu vou conferir direitinho, vou botar aqui no comentário para vocês desse versículo. É uma coisa que tem me tocado muito sobre preocupação ou um fardo assim de não sei, talvez medo de o que a gente deseja não acontecer, mas enfim, uma sensação que eu tenho tido ultimamente e uma coisa que eu tenho visto, que eu tenho sentido, que já tem aparecido para mim mais de uma vez até esse versículo e outros, falando sobre Abraão, que estava numa terra de conforto e ele vai ser tirado da terra dele para buscar algo que Deus tem, que é muito maior, sabe? Enfim, muitas palavras que têm aparecido para mim. O que eu quero dizer é que é isso, Deus pode fazer tudo que a gente imaginar, a gente só precisa entregar a nossa vida para Ele. Deus nos amou de uma forma que deu Jesus para nos salvar, e só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida, só Ele pode redimir os nossos pecados, os nossos erros, não porque a gente merece, mas porque as misericórdias do Senhor são infinitas e elas se renovam a cada manhã. A graça de Deus é infinita, é por meio dela, não foi de graça, foi pela graça. É meio clichê essa frase, mas é algo que é verdade e que eu senti vontade de dizer isso aqui para vocês. Eu não sei se hoje eu não vou ter um versículo, uma palavra tão específica para falar. Eu não preparei antes de falar, eu pensei algumas coisas comigo e pedi a Deus que revelasse o que tivesse que ser revelado, mas enfim, eu só quis botar em prática isso que eu já tinha vontade há muito tempo e não coloquei. Mas a mensagem principal é essa, que Jesus pode nos salvar, pode nos redimir e Ele nos capacita, por mais falhos que a gente seja, por mais erros que a gente possa cometer. O Senhor, Ele é perfeito, Ele é um Deus de perfeição. Ele é um Deus que não precisa das nossas obras, mas que Ele nos escolheu para fazê-las, sabe? E Ele continua sendo Ele sem a gente, mas nós não somos nós mesmos sem Ele.
porque a nossa essência é para espalhar o evangelho, para adorar a Deus, para servir a Deus, sabe? A nossa essência é estar próximos de Deus. Nós dependemos disso. Nós devemos, nós precisamos disso. Não Deus precisa de nós, mas nós precisamos dele. E eu só queria passar essa mensagem aqui para vocês. Que independente de erro, de qualquer coisa, entreguem a vida de vocês para Jesus, que ele pode fazer tudo. Só basta se arrepender e ter um coração quebrantado. Como, se eu não me engano, disse Davi, estabelece em mim um coração puro e um espírito reto. É isso que a gente tem que pedir. E não vem falar aqui, como eu também já tive essa sensação vendo outros vídeos, nossa, como que essa pessoa é usada, como que essa pessoa fala coisas bonitas. Não é para isso que eu tô fazendo esse vídeo, que eu estou aqui com essa intenção. Porque talvez você veja e fala, nossa, ele consegue falar, ele entende algumas coisas, talvez você não entenda tanto, assim como eu nem sempre entendo todas as coisas, né, obviamente. Mas a intenção não é essa. Eu só quero dizer que ele pode usar qualquer um de nós. E o que tem de bom em mim, o que tem de bom em nós, não vem de nós, vem de Deus, sabe? E é isso. Que Deus te abençoe. E que eu possa agregar mais de Deus na vida de vocês. Eu peço que vocês ajudem aqui nesse vídeo, comentando, reagindo, deixando like, seguindo aqui o canal, se inscrevendo. Enfim, vocês sabem. É um primeiro vídeo um pouco improvisado, né? Mas é de coração e é algo que eu queria fazer há muito tempo e não tinha feito, então tomei coragem e decidi fazer. Mas é isso, que Deus abençoe vocês. Entreguem a vida para Deus, para Jesus. Só Ele pode nos transformar, nos mudar. A partir de entregar a nossa vida, nós iremos receber o Espírito Santo. E Ele vai nos guiar, vai nos mostrar os nossos erros, nos mostrar o que deve mudar. Ele vai falar, ele vai, nem que seja nos nossos próprios pensamentos, não necessariamente com uma voz audível, realmente uma voz dentro de nós ou no nosso ouvido, falando conosco, mas nos nossos pensamentos, nossa forma de agir. Quando pensarmos algo, um pensamento de retidão, do que devemos fazer, vai vir para nós, sabe? E ele se manifesta pela sua palavra, pelos louvores, enfim, ele vai se manifestar em nossas vidas. E é isso, que Deus abençoe e nos próximos vídeos eu quero trazer uma palavra melhor para vocês, um versículo, o que quer que Deus diga ao meu coração, queira que eu fale, eu vou falar aqui para vocês. Mas é isso, desculpa esse vídeo meio improvisado, mas os próximos vão ser melhores em nome de Jesus. E é isso, fiquem com Deus.